Em estúdio, conosco, Ericino de Salema, diretor do EISA, está aqui para comentar, fazermos o balanço do estado de emergência, passados 26 dias desta segunda fase de renovação e levantarmos cenários para o mês de junho. Com Ericino de Salema, vamos também falar dos desafios do continente africano, tendo em conta que ontem foi o Dia da África. Vamos olhar para a democracia em África, tendo em conta que 22 países africanos vão a eleições em 2020. Muito boa noite, Ericino de Salema, e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa noite. Muito bem, Salema, começamos por falar do balanço do estado de emergência. Lembremos-nos aqui do que o Presidente da República apontou como as causas que levaram à renovação da segunda fase do estado de emergência. São 3 elementos essenciais: o achatamento da curva epidemiológica e, portanto, o atraso no progresso da epidemia no país, evitando desta forma o colapso do Sistema Nacional de Saúde, portanto, foi isso que levou à renovação da segunda fase, a redução da morbilidade e a mortalidade pela pandemia da Covid-19, e o terceiro elemento visava evitar o mais possível a progressão para um nível de alerta mais restritivo, o chamado nível 4, sabendo os seus graves impactos sociais e econômicos para o país. A minha questão é, estes elementos todos, eles foram observados, eles foram ultrapassados nesta segunda fase do estado de emergência, ou seja, o que o Presidente poderá dizer daqui a alguns dias, tendo em conta a situação que vivemos nestes 26 dias de estado de emergência? Obrigado, Mucipo. Primeiro, começo por dizer que, seja qual for a decisão do Presidente da República, por essas alturas, a mesma já deveria ter sido tornada pública para que nós, como cidadãos, estejamos devidamente preparados. Entende que não é preciso esperar até o fim do mês para anunciar as decisões, é isso? Exatamente, até porque quando se espera até o fim do mês, depois assistimos a uma situação muito clara como esta, que atravessamos um vazio legal, no sentido de que não é da noite para o dia que há todo o regulamento do Conselho de Ministros visando a implementação daquilo que são as medidas decretadas pelo Presidente da República e sancionadas naturalmente pela Assembleia da República. Esse é um lado. Por outro lado, esses elementos a que se refere continuam presentes. Aliás, a situação tem estado a deteriorar-se. Então, se a governação fosse algo mecânico, diríamos que não restam dúvidas de que, no mínimo, o Presidente da República há de manter a situação que se vive neste momento. Entretanto, não sendo a governação algo mecânico, pode ser que decida manter, pode ser que apesar deste contexto todo, pela pressão econômica, pela pressão toda em que nos achamos, pode ser que uma ou outra situação talvez possa ser relaxada, mas essas são apenas conjecturas, nos termos condicionais, apenas o Presidente da República é quem irá decidir. Exato. O Salema diz que já devia o Presidente da República ter vindo a público a assumir um posicionamento, se sim ou não em relação ao estado de emergência, mas o Presidente fez um balanço de 15 dias de estado de emergência, de 1 a 15 de maio, e lançou alguns sinais de incumprimento das medidas de prevenção. Por exemplo, uma outra questão que levantou, que não estava a ser observada, era o encerramento de estabelecimentos de diversão e equiparados ou redução da sua atividade de elaboração, adoção de medidas de política fiscal e monetária sustentáveis, portanto, que ainda não eram suficientes. De alguma forma, o Presidente não estava a sinalizar para onde é que iremos no mês de junho? No mínimo, a meu ver, o Presidente da República deixou claro que irá se manter o nível em que nos achamos. Esse é um facto. Ainda que a se manter o nível como tal, possa haver uma ou outra medida, eventualmente até de relaxamento. Por exemplo, a questão das aulas. Se mantiver a situação de emergência por mais 30 dias, com as aulas paralisadas no nível superior, no nível secundário e em todos os outros níveis,
talvez será mais do que óbvia a alteração do calendário escolar, no sentido de que o calendário escolar talvez deverá ir até fevereiro ou março do próximo ano. Então, acho que são estas contas que o governo há de estar a fazer por este momento. Mas, entretanto, em termos epidemiológicos, a situação parece que tende a agravar-se, diferentemente do que testemunhávamos no passado recente, em que, em alguns dias, não havia casos confirmados. Nenhum caso confirmado por hoje. Agora, o que ficamos a observar é só o número exato de casos confirmados. Já não há aquela questão de que haverá ou não casos confirmados. Então, a situação tende a deteriorar-se nessa perspectiva numérica, no plano formal, até porque pode ser que, em termos materiais, estejamos apenas a expandir a nossa capacidade de testagem. Há de concordar comigo que, em algum momento, a nossa capacidade era muito reduzida, mas que hoje tende a se ver incrementada. Então, pode ser que isto tudo também... Portanto, olhando para todos estes elementos, é expectável que o Presidente da República renove o estado de emergência por mais 30 dias, até porque tem um tal conforto constitucional. É mais do que expectável, embora talvez com a alteração de algumas circunstâncias, mas a renovação é mais do que expectável. Tem sim conforto constitucional, nos termos da Constituição da República ainda pode renovar 2 vezes, ou seja, até um máximo de 60 dias no total, 30 dias cada renovação. Tenho fé que não será desta vez que o Presidente da República há de declarar encerrada a situação de emergência. Mas isto levanta outras questões bastante profundas, Salema, que é o país e a economia aguenta um novo estado de emergência. Só no primeiro mês de abril vimos a situação de desemprego, vimos esta confusão das propinas, se se paga ou não se paga. Hoje, no nosso Jornal da Noite, o Sindicato de Turismo veio dizer que havia muitas irregularidades nos despedimentos e já vimos a CTA também a vir dizer que mais de 20 mil empresas encerraram. Temos um Estado incapaz de prover alimentos básicos aos seus cidadãos numa situação de estado de emergências. Temos um Estado a dizer para as pessoas ficarem em casa, mas as pessoas não têm condições de ficar em casa. E quando andamos nas ruas, percebemos de alguma forma que o movimento continua mais ou menos o mesmo. A questão é, a economia, o país aguenta um estado de emergência ou tem de se fazer um estado de emergência com determinadas decisões que permitam um oxigênio à economia, como, por exemplo, um estado de emergência, mas com ensino presencial, um estado de emergência como exige a CTA, como propõe a CTA, um estado de emergência com o turismo doméstico, pelo menos a funcionar. Como é que se equilibra isto? Prevenir, mas sem garantir o colapso da economia e depois, eventualmente, com riscos de crises sociais. Sim. Na verdade, governar é resolver problemas. Governar é trazer as soluções mais ajustadas aos problemas com que se debate uma certa sociedade. E não haverá, já está mais do que claro, uma solução que seja universal. Cada país, cada contexto há de carecer de soluções que se adequem àquilo que é a realidade em concreto. Visto isto, acho que compete ao governo de que o presidente Nunes é chefe, é procurar todo tipo de solução que seja consentânea com o nosso contexto, no sentido de, por um lado, proteger o mais precioso bem, que é a vida, mas, por outro lado, garantir que a economia continue a funcionar, garantir que a sociedade continue a encontrar fórmulas estáveis de se aguentar, chamemos assim. Entretanto, do ponto de vista fiscal, muito pouco foi feito até aqui. Talvez devamos ainda verificar até que ponto o governo há de ser criativo quanto a essas situações que bem coloca na perspectiva do turismo doméstico, na perspectiva da manutenção ou salvaguarda
de postos de trabalho, postos de emprego, na perspectiva até de salvaguarda daquilo que é a estabilidade das próprias famílias. O que é um facto é que em nenhum momento o governo deve pensar que a situação está controlada, até porque os números sugerem o contrário, porque numa situação extrema, fórmulas mais rígidas devem ser encontradas no sentido de o mais precioso bem que é a vida ser salvaguardada a vida, mas isso pressupondo que o próprio governo, do ponto de vista social, do ponto de vista assistencial, cuide de acautelar que aqueles que são os mais desfavorecidos possam ter a sua dignidade minimamente salvaguardada, embora o contexto seja este. Exato. Então, temos muitos desafios lá pela frente. Um outro dado, Salema, é que o número de casos tende a subir. Todas as províncias do país, excluindo Niassa, já têm casos positivos. Províncias como Nampula têm 12 casos, províncias como Inhambane têm 8, mas a capacidade hospitalar ela ainda continua deficitária. O caso de Nampula é paradigmático, é a província mais populosa do país, tem apenas um ventilador e tem 8 casos confirmados de coronavírus. Estamos a dizer que numa situação de evolução da doença e também de evolução do quadro clínico destes doentes que tenham de ser conduzidos para uma situação de utilização de ventilador, com apenas um ventilador, estamos numa situação de caos praticamente. Quais são os desafios que se colocam aqui? Para não falar de Inhambane, que também tem apenas um ventilador. E se fizermos o mapa, vamos entender que só a cidade e província de Maputo tem o maior número, como sempre foi. Portanto, a capacidade hospitalar de responder a estes números que tendem a crescer e caso a doença agrave-se e seja necessário um tratamento ao nível dos cuidados intensivos, onde há este tipo de equipamento especializado. Quais são os grandes desafios que se levantam aqui? Bem, é tempo de, com base nas lições da pandemia da Covid-19, repensarmos o nosso país, repensarmos o nosso sistema de saúde. Até 2018, eu trabalhei como gestor de um programa de saúde e tinha como província de enfoque a província de Nampula. Mucipo não há de acreditar, mas o distrito de Mogovolas, que é o mais populoso da província de Nampula, não tinha nem ambulância. Então, a questão... Não é ventilador. A questão de ventilador... forma como está estruturado o nosso Sistema Nacional de Saúde. Exatamente. É uma questão mais profunda. É uma questão estrutural, é uma questão mais profunda. Até que ponto o país deve priorizar a renovação de frotas de automóveis para equipas governamentais, em detrimento, por exemplo, do apetrechamento de serviços básicos de saúde. Neste contexto em que estamos agora, por exemplo, está mais do que provado que saúde é também uma questão de soberania. Saúde é uma questão de existência ou essência do próprio Estado. Ninguém, neste momento, mesmo tendo todos os recursos do país, pode fazer-se a outras geografias à procura da assistência médica e medicamentosa. Só as soluções internas é que estão ali à disposição. Então, Nampula é apenas exemplo paradigmático daquilo que somos em termos de sistema de saúde. Quem diz Nampula diz Gaza, diz Tete, diz Maputo, diz Sofala, para dizer que o facto da província mais populosa, como bem diz Nampula, ter só um ventilador, deve ser um alerta muito sério para todos nós como país. O Covid-19 não deve ser apenas uma situação de gestão de uma calamidade, deve ser também um alerta para todos nós, sobretudo governantes, sobre o tipo de país que precisamos, incluindo, por exemplo, a segurança social. Nos termos, por exemplo, da Lei de Bases de Organização e Funcionamento da Administração Pública, todos os órgãos colegiais da administração pública e equiparados, no caso de INSS, deverão ser integrados por grupos de interesse para que estes possam influenciar aquilo que é a gestão desses órgãos. Mas, entretanto, olhando para o Instituto Nacional de Segurança Social, tirando a CTA, a Confederação das Ações Econômicas, cuja proeminência ou cujo papel nesse órgão até aqui não se conhece com todo o detalhe,
Até que ponto não será este o momento de se repensar naquilo que são as aberturas existentes na própria lei, para que grupos organizados da sociedade civil, grupos organizados de interesse, pudessem eles próprios estar lá e ter uma opinião sobre como é que os fundos do INSS, como é que as contribuições do trabalhador deveriam ser rentabilizadas da melhor forma, porque até aqui temos estado a assistir casos desastrosos da aplicação de recursos públicos, de recursos dos trabalhadores, até porque há um alerta da própria Organização Internacional do Trabalho que diz que se nada for alterado em termos de gestão do INSS, do Instituto Nacional de Segurança Social, até 2030 o sistema pode colapsar. Então isto deve ser uma mensagem muito forte para o nosso governo, para todos nós. Até 2030 faltam apenas 9 anos. Então, essa pandemia da Covid-19 deve servir também como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de soluções governativas mais inclusivas, mais progressistas e mais consentâneas com aquilo que é o desígnio de um país cada vez mais próspero e seguro. Muito bem, Salema, vamos falar da África. Ontem foi o Dia de África, vários desafios. Começamos a falar das eleições, na democracia, até porque é especializado nisto. Só aqui uma nota de enquadramento. Em 2020 estão previstas eleições locais, legislativas ou presidenciais em 22 países e uma região autônoma, no total dos 54 países independentes do continente. Destas eleições, pelo menos 5 transitaram de 2018 para 2019. Portanto, foram adiadas por vários motivos, sobretudo a questão da tensão política entre os partidos, entre os vários grupos. Aqui a questão é, como tínhamos falado no princípio, na preparação desta entrevista, os grandes desafios da democratização plena dos países africanos, que é esta grande questão que se levanta. Sim, as eleições devem ser organizadas, mas num ambiente de segurança, num ambiente em que se garanta a transparência, a integridade eleitoral, a justeza do processo, num contexto em que aquilo que é a vontade dos eleitores seja respeitado. Entretanto, havendo fortes indícios de que isso não possa ser salvaguardado, os próprios órgãos de gestão eleitoral deverão ser suficientemente maduros no sentido de melhor aconselhar ou melhor decidir sobre aquilo que deve ser a fórmula encontrada em cada situação. Há casos muito gritantes, o caso da Tanzânia. Tanzânia vai a eleições este ano. Mas, entretanto, nos últimos anos, o ambiente sociopolítico, aquilo que é o ambiente de liberdades fundamentais, tem estado a deteriorar-se. Até porque mesmo no contexto, por exemplo, da Covid-19, Tanzânia é um dos países que tem estado a omitir as suas estatísticas, não tem estado a partilhar com a OMS, com o mundo, aquilo que é a realidade interna, do ponto de vista numérico. Entretanto, o mesmo país ainda tem aprazado as eleições, não se sabe até que ponto essas eleições podem decorrer em segurança, do ponto de vista sanitário, mas preservando-se aquilo que é a vontade dos próprios eleitores, por um lado. Por outro lado, temos estado a assistir por esta África casos de governos que estão-se a aproveitar da pandemia da Covid-19 para se perpetuarem no poder. Caso de presidentes, para ser mais concreto, caso, por exemplo, de Yoweri Museveni no Uganda, que já estabeleceu que as eleições devem ser adiadas por 5 anos, 5 anos que devem contar a partir da altura que a pandemia seja globalmente declarada como extinta. Isto é, no mínimo, problemático, que o próprio interessado, que até já alterou a Constituição para se manter no poder, para além daquilo que era expectável quando chegou ao poder, esteja a aproveitar-se dessa situação para estender ainda mais a situação. Agora, cada país, o que se deve fazer em cada país é proceder-se à avaliação, proceder-se a uma análise rigorosa daquilo que é o ambiente envolvente e se decidir se deve ou não haver eleições. Por exemplo, muitos países não têm estado a permitir, o caso do Burundi, por exemplo, que observadores eleitorais possam
desempenhar o seu trabalho. Tem estado a ser observado um regime de cerceamento daquilo que é a liberdade de observação eleitoral, no sentido, por exemplo, de se dizer que okay, as eleições continuam, mas qualquer um que queira observar, vindo de fora, antes de se fazer ao terreno, deve observar uma quarentena de 14 dias. Tudo isto é problemático. No Malawi, a segunda volta aprazada para julho, daquela eleição polêmica que foi anulada pelo Tribunal. Constitucional. Exatamente, mas por essas alturas temos estado a assistir a toda uma campanha eleitoral como se não houvesse esta pandemia da Covid-19. Então, acho que é Na uma verdade, situação... esses são os sintomas que denunciam a questão da intolerância política entre os partidos, entre os grandes grupos. No fundo, são esses os problemas estruturais da democratização no continente africano. Exatamente. Numa altura em que as próprias eleições por todo o continente já padeciam de um crescente déficit de integridade, sem coronavírus. Então, agora com coronavírus, a situação parece que se mostra cada vez mais crítica. Seria aconselhável que cada Estado pudesse decidir com todo o rigor, com toda a objetividade, sem oportunismo político, sobre se deve ou não realizar a eleição no contexto em que se está, até porque este é um momento de países como Moçambique, que estão há 3 anos da próxima eleição, começarem a pensar seriamente sobre se o voto eletrônico é ou não é o futuro. Tem havido uma desconfiança até da oposição quanto à premência do voto eletrônico, mas parece que esta situação sanitária nos indica Uma das grandes lições da Covid é o papel das tecnologias no funcionamento da atividade, no funcionamento do país. E há países que sem Covid já usam o voto eletrônico também. Exatamente. Então, esta é uma das grandes lições, é uma das grandes oportunidades que a pandemia da Covid-19 nos abre, até porque a tecnologia não pode ser vista como alternativa, tem que ser vista como parte daquilo que é o dia a dia de qualquer sociedade moderna. Muito obrigado, Ercílio Salema, por estes seus comentários sobre o balanço do estado de emergência e os desafios do continente africano face ao Covid-19. Obrigado.